E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, na verdade, eu ia fazer um vídeo até mais técnico, mas um inscrito aqui no canal me pediu para falar sobre um assunto que eu considero muito relevante, muito importante. Eu vou passar esse assunto na frente, passar na fila. Passar ele na frente da fila, né? Que é falar sobre natação para alunos com deficiência. Na verdade, eu já fiz um vídeo mais generalista a respeito desse assunto, né? Falando quais são as características de um professor para trabalhar com isso, etc, etc. Mas esse aluno, esse inscrito, ele me escreveu para pedir para que eu falasse alguma coisa sobre alunos deficientes, um ou outro aluno deficiente fazendo aula junto com alunos normais. Em muitos lugares onde se pratica natação, aulas de natação, né, trabalho pedagógico com natação, muitas vezes se inserem alunos com deficiência. Então aquele aluno é diferente dos outros. Isso acontece em muitos lugares. Eu já tinha ouvido falar disso e esse aluno parece que está passando por essa situação. Ele me pediu para falar um pouquinho disso. Queria tentar dar uma ajuda para ele. Primeira coisa a ser dita é assim: um aluno portador de deficiência, ele precisa de duas coisas. Ele precisa de atendimento específico com relação à deficiência dele, seja ela qual for. Pode ser uma deficiência sensorial, pode ser uma deficiência motora, pode ser outro tipo de deficiência. E ele precisa de inclusão. Ele precisa das duas coisas. Na maior parte das vezes, quando pais de alunos ou a própria entidade onde a gente trabalha, clube, academia, pede para a gente incluir um aluno desse na nossa turma, eles vêm atrás de inclusão. É isso, eles vêm atrás disso. Então isso é uma coisa que tem que estar bem claro na cabeça de nós profissionais de educação física, e a gente tem que deixar isso bem claro para os pais dos alunos. Ele precisa continuar tendo o atendimento específico dele, aprender certas habilidades que para a deficiência dele serão importantes, fortalecimento de certos grupos musculares, aprender braille, né, no caso dos alunos deficientes visuais, enfim, ele precisa do atendimento específico e de inclusão. Criança com deficiente, aluno em geral com deficiência, precisa dessas duas coisas. Quando a gente fala de um aluno que vem fazer aula numa turma nossa, a mãe tem que ter claro que ele vai ter inclusão. Ele não vai ter atendimento específico. O curso onde você está dando aula não está desenhado para isso, para dar o atendimento com esse suporte. Muitas vezes o profissional de educação física, por mais boa vontade que tenha, não está pronto para dar um atendimento específico. Há conhecimentos específicos. Outro vídeo eu falei disso. Profundos conhecimentos de anatomia, profundos conhecimentos sobre as síndromes e as deficiências que vão aparecer, enfim. Então o profissional não está pronto, o número de alunos em cada turma não está desenhado para isso, a piscina não está desenhada para isso, os materiais pedagógicos que são usados, são comprados e disponibilizados, não estão lá para isso. Então o que ele vai ter lá é muito mais inclusão. Ele vai fazer um trabalho um pouco diferente dos outros, vai estar sempre um pouco aquém em termos de desenvolvimento motor, mas ele vai ter inclusão, ele vai conviver com outras pessoas. Os pais de alunos com deficiência, principalmente se a deficiência não é severa, gostam muito disso, que o filho conviva com crianças normais, né? E é isso que a gente vai dar. Então isso tem que estar claro, né? Então, neste contexto de você colocar um aluno para fazer aula, um aluno com deficiência, fazer aula junto com você, ele terá inclusão. É isso que ele vai ter. Desenvolvimento técnico não vai ser um desenvolvimento técnico exuberante, salvo raras exceções. Ele precisaria de ter um atendimento quase que individualizado, piscina com materiais especiais para ele, enfim. Então é isso, essa é a primeira coisa. E assim, muitas vezes é interessante que a criança que venha para um curso de natação para crianças normais, ela tenha passado, feito um estágio num curso de natação inclusiva, num curso ou de hidroterapia ou de natação específica para ela. É interessante isso. Ela ganhará certas habilidades e desenvolverá certos hábitos com relação ao aquecimento, uso do vestiário, a roupa que usa, a importância do chinelinho, como é que veste, como é que não veste, enfim. Ela vai desenvolver certos hábitos ao longo
ao longo de 1 ou 2 anos que serão muito importantes. Então o aluno vir direto para o seu curso não é uma situação ideal. O ideal é um aluno com deficiência passar primeiro por um curso especializado, depois, à medida que ele se desenvolve, à medida que ele já mostrou certas habilidades e que ele tem condição de frequentar também um curso de natação que vai dar para ele inclusão, aí a gente encaixa ele numa turma. Isso eu já fiz aqui várias vezes, tive alunos com síndrome de Down, logo nós vamos ter uma aluna aqui com mielomeningocele, enfim, a gente tem alguns casos aqui, porque nós temos um curso de natação inclusiva aqui na USP, né? Então é importante que isso fique claro. E eu vou falar agora sobre algumas características do trabalho para alunos com deficiência que eu considero as características ideais. Não é que essas características que eu vou colocar aqui são as únicas ideais e se a gente não for atender a essas características, o professor deve se recusar da aula. Não é isso. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essas características que eu vou dar aqui são as características ótimas ou ideais. Quanto mais longe nós ficarmos dessas características, menos inclusão nós vamos dar ao aluno, menos eficaz vai ser o processo ensino-aprendizagem para ele, menos eficiente, enfim. Quanto mais nós nos aproximarmos dessas características, melhor, mais eficaz vai ser a inclusão dele e até certos aspectos de desenvolvimento técnico, cognitivo, enfim. Então eu vou dar aqui as condições ideais neste sentido. Vamos procurar nos aproximar dela. Não tiver jeito, aí a gente encaixa e a gente sempre faz aquilo que é possível. Mas o ideal é que seja feito assim. Bom, aula de natação, o ideal é que ela seja direcionada para alunos que são deficientes físicos, deficientes sensoriais, cegos, surdos. Eu já tive uma aluna surda, uma japonesinha, e um menino surdo-mudo. E deficientes mentais leves. Quer dizer, com algum rebaixamento cognitivo. Se for um rebaixamento cognitivo profundo, por mais boa vontade que a gente tem, ele não vai nem aproveitar isso. O professor vai ter muito trabalho, não vai conseguir se comunicar com ele e o trabalho não será efetivo. Então, basicamente é isso, deficiente físico, sensorial e deficientes mentais leves. Esses deficientes têm que ter controle vesical e controle de esfíncter, né? Nisso aí existe uma controvérsia entre os profissionais de educação física. Tem profissional de educação física que diz que o aluno pode usar fralda e que não tem problema. Tem profissionais que já não gostam dessa coisa da fralda e que diz que pode ter escape de material orgânico, caso o aluno defeque durante a aula, por exemplo, xixi, a fralda encharca de água, não é higiênico, enfim. Pode causar alguma repulsa nos demais alunos e nos pais. Então é polêmico isso, é polêmico. O ideal é o aluno ter controle vesical e de esfíncter. Esse é o ideal. Outra coisa, o aluno tem que ter bom nível de comunicação com os colegas e com o professor. Ele tem que conseguir se comunicar, falar razoavelmente bem, né? A gente sabe que muitas dessas síndromes o aluno tem um falar um pouco diferente, que a gente precisa estar acostumado. É muito comum a gente ver isso, né? O aluno deficiente fala uma coisa, só a mãe entende. A mãe não sabe nenhuma língua especial, é que a mãe está em contato com o aluno há muito tempo, ela já está acostumada com o falar dele e ela entende e a gente custa para entender a articulação de certas palavras que o aluno faz. O aluno tem que ter alguma capacidade de comunicação para ele poder falar. Ele não vai só ouvir o professor e atender as explicações, as orientações, ouvir os feedbacks e tal. Ele vai ter que falar dúvida, ele vai ter que falar alguma coisa que ele esteja sentindo, ele vai ter que se comunicar, ele tem que ter uma razoável capacidade de comunicação. E ele tem que ter também um comportamento moderado. Eu falo comportamento moderado porque nós temos aqui um curso para deficientes, tem alunos que têm certas deficiências, com algum rebaixamento cognitivo, eles gritam muito, falam palavrões, falam demais, não conseguem parar de falar, são muito prolixos, falam exageradamente e tal.
esses alunos eles vão atrapalhar sobremaneira as aulas, sobremaneira, vão criar problemas com os outros alunos, com os pais dos outros alunos, vão criar muitos problemas. Eu já vi academia que simplesmente não aceita por conta exatamente disso. Então o aluno tem que ter um comportamento moderado, ele tem que saber se comportar razoavelmente. Ele pode falar um pouquinho mais alto que os outros, pode falar às vezes fora de hora, alguma coisinha, mas um comportamento muito inconveniente e a coisa vai acabar não dando certo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a turma. O ideal é que as turmas sejam pequenas, estou falando de 5 ou 6 alunos, né? O ideal é que a turma tenha uma idade cronológica, mesmo que o aluno tenha um certo rebaixamento cognitivo, o ideal é que a turma tenha uma idade cronológica compatível. Você tem uma turma de crianças de 10, 11 anos, você não pode colocar um adolescente lá, um adulto até, por mais que ele tenha rebaixamento cognitivo, mas a mentalidade dele é de 12 anos, é de 10, 12 anos, a coisa acaba não dando certo, sabe? Não dando certo. Eu já vi casos que a coisa não deu certo. Foram feitas tentativas, aqui mesmo na USP, foram feitas tentativas e acabou não dando certo. Então a idade cronológica não precisa ser exatamente a mesma, definida para aquela turma, mas ela tem que ser compatível, tem que ser próxima, né? E o ideal é que você tenha um aluno deficiente em cada turma, né? Então você pode ter 3, 4 aulas naquele dia, você pode ter 3, 4 alunos, eles vão fazer um em cada aula, um em cada aula. O ideal é isso, para que os professores possam se dedicar à maioria dos alunos e vão dar a atenção que for possível, vão dar a inclusão que for possível para aqueles alunos que são portadores de deficiência. Você acabar colocando 2, 3, 4 alunos numa turma, às vezes metade da turma, 4 alunos com deficiência, isso nem é inclusão mais, né? É chegar uma hora que nem inclusão mais é. E vai dificultar muito o trabalho do professor, mais uma vez, vai dificultar sobremaneira os outros alunos. É claro que toda a presença de um aluno com deficiência acaba, de alguma maneira, afetando o desenvolvimento da turma como um todo, mas na sociedade moderna, estamos todos dispostos a fazer isso, a fazer esses pequenos sacrifícios. Hoje em dia, há uns anos atrás, a aversão era muito maior. Hoje em dia não, hoje em dia está todo mundo disposto a ceder um pouco, né? Sabe que a turma vai andar um pouquinho mais devagar para ter um aluno com síndrome de Down, para ter um aluno surdo-mudo, não sei, qualquer coisa assim. Mas se você colocar muito aluno numa turma só, vai dificultar demais. Aí o tiro vai sair pela culatra. Aí aquilo que eu disse, os pais vão começar a tirar suas crianças do curso, pode acontecer uma coisa dessa. Então a gente tem que agir com uma certa parcimônia para preservar não só o aprendizado dos alunos que não têm deficiência, mas para preservar o aluno com deficiência de comentários atravessados, sabe? De reações que podem magoá-lo. A gente tem que preservar, não adianta querer fazer o bem para ele assim de maneira ilimitada e acabar prejudicando. E com relação à piscina, a piscina tem que ser uma piscina segura. Piscina segura, eu estou falando de piscina rasa, né? Piscina rasinha, 1 metro e pouco. A piscina tem que, mesmo que o aluno seja mais alto assim, importante que ele se sinta relativamente seguro. Uma água muito alta, na altura aqui do pescoço, quase no queixo, o aluno vai acabar ficando inseguro. Ele dá uma escorregadela, a boca dele já entra na água, ele já bebe água, pode se assustar, enfim. Então o ideal é ter uma água relativamente segura, água pouco acima da cintura, uma piscina relativamente rasa, né? Isso vai ajudar muito. E com relação à temperatura da água, encerrando aqui com a temperatura da água, é importante que a temperatura fique entre 29 e 30 graus, né? Existem certas síndromes que, se o aluno fizer água muito fria, mesmo no calor, fizer aula com água muito fria, ele pode ter espasmos. Isso pode prejudicá-lo muito, ele fica muito doído com esses espasmos, né? Pode não chegar a ser exatamente câimbras, mas esses espasmos acabam comprometendo muito o desenvolvimento dele nas aulas, ele não consegue praticamente fazer a aula, fica desmotivado, fica irritado,
e fica doído no dia seguinte, ele não fica bem. Então a piscina tem que ter uma temperatura controlada, principalmente se for uma piscina externa. A piscina tem que ter uma temperatura controladinha, não pode ser muito fria. Tá bom? Essas são as condições ideais, eu acho, para a gente poder receber um aluno portador de deficiência que vai fazer aula junto com o seu grupo. A gente tem que ficar atento nisso. De fato, esse aluno tem razão, eu dei importância para a solicitação dele, porque isso tem acontecido de forma cada vez mais frequente, né? A sociedade, como eu falei, está cada vez mais condescendente com relação a esse tipo de coisa, a sociedade não liga, tem pais que até acham bonito isso, que o menino dele ajude o amiguinho, acalme o indivíduo que muitas vezes, por exemplo, é autista, tem síndrome do espectro autista, e às vezes o filho acaba conquistando a amizade de um autista. Tem umas coisas muito lindas que a gente vê por aí. Mas eu acho que essas são as condições ideais. Quanto mais nós nos aproximarmos dela, melhor. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Obrigado pela sua atenção. Aula que vem prometo falar de assuntos técnicos. Pessoal que gosta desses assuntos de braçada, pernada, trajetória, aquela coisa toda. Se você gostou mesmo, deixa um like aqui, ativa o sininho, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a divulgar o meu canal junto aos seus amigos, nas suas redes sociais, ajude a divulgar que a gente está ajudando bastante gente. E não é só leigos não, estamos ajudando muitos profissionais de educação física que me escrevem aqui, agradecendo um pouco da experiência que eu ponho aqui, né? Eles estão se aproveitando da minha experiência para errar menos do que eu errei já. Tchau!